Tinha caído, estava só eu e você. Acontece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, desculpem aí. Acontece, o Instagram faz essas. Isso acontece. Obrigado, Pedro. O pessoal tá todo voltando. A gente tá começando. Tô esperando o Helder aqui pra gente começar. Oi, 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 pessoal, estamos de volta. A gente tá só esperando aqui o professor Helder entrar em contato conosco porque a live tinha caído. Mas é normal. Obrigado aí. Tá, o pessoal tá voltando, graças a Deus. É normal acontecer isso da live cair. Então se cair a gente retorna. Só esperando o Helder agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Aí! Boa noite, Kleber. Agora Boa noite, foi. pessoal. Deu certo agora, né? Mas relaxe, é assim mesmo. Pronto, você já passou pelo batismo já de fogo do Instagram. Do Instagram. É isso mesmo. Já estava com quase 50 pessoas, aí caiu, mas é isso mesmo. Tá? Então, e aí as pessoas vão aparecendo aqui, a gente vai Tá começando, escutando tá bem certo? agora, não tá? Agora tá tudo show, tudo tranquilo. Pronto. Então, antes da Beleza, gente agora. começar, eu vou fazer de novo. É, Mas já tava. A gente. Quem precisa repetir a apresentação? é legal, porque muita gente está voltando agora. Ó, Jaira, Gutenberg, Is, muita gente está voltando, tá? Então, antes da gente começar, pessoal, esse é o meu convidado especial de hoje, professor doutor Helder Neves de Albuquerque. Olha aí, ó, o pessoal já chegando, tá vendo aí? Dá para você ver? Tá tranquilo aqui. Isso, isso. Então vamos lá, vamos apresentar o rapaz que vai estar conosco hoje nessa live aí. Então vamos lá, professor doutor Helder Neves de Albuquerque, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, licenciatura plena, especialização em docência do ensino superior, especialização em gestão hospitalar e saúde, mestrado em desenvolvimento meio ambiente pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, doutor em ciências da educação pela Unimarcos, professor colaborador do programa de pós-graduação em recursos naturais da UFCG, perito ambiental da Justiça Federal da Paraíba, conselheiro do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, CRBio 5, membro do Conselho Editorial da editora Mentes Abertas, atua nas áreas de animais peçonhentos, epidemiologia, educação ambiental, impactos ambientais, consultoria ambiental, manejo de fauna e flora, desenvolvimento e meio ambiente e recursos naturais. Então esse é o currículo bem pequeno desse rapaz que está aqui diante da gente, além do principal currículo que ele tem, que é essa pessoa fantástica, de um coração gigante que não cabe no peito, e de uma palavra que há mais de 20 anos ele já tinha e continua sendo uma marca dele, que se chama empatia. Esse é o professor doutor Helder Neves de Albuquerque. Com vocês, esse rapaz aí. Saudações, meu irmão. Boa noite, professor Kleber. Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até sem palavras para comentar alguma coisa, né? Muito obrigado aí pela sua forma de sempre nos tratar. Então, Kleber, eu quero agradecer demais esse convite e quero parabenizar você por essa iniciativa. As redes sociais atualmente no Brasil, elas estão sendo utilizadas de tal forma que as pessoas estão difundindo a má informação, a má educação, as palavras de baixo calão, as mentiras. Então, você abre um espaço para que a gente possa difundir e fazer com que as pessoas possam refletir sobre determinados temas que estão bem atuais na nossa atual circunstância. Então, esse momento de pandemia, ele trouxe coisas ruins, mas ao mesmo tempo ele trouxe coisas boas.
Por exemplo, eu estou vendo aqui um monte de pessoas amigas que faz um bom tempo que eu não os vi e estão participando. E esse momento, falar sobre impacto ambiental dos cemitérios, no momento de pandemia, onde milhares e milhões de mortes estão ocorrendo no mundo, é uma coisa que para algumas pessoas, ou para quem teve um ente querido que faleceu há pouco tempo, é uma coisa muito forte. Mas essa conversa nossa, ela não tem sentido de doutrinar, não tem sentido de dizer o que é mais certo, mas ela tem o sentido de trazer uma reflexão para o que ocorre e as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo. Então, eu lembro bem que, quando criança, a minha mãe, ela não me permitia entrar no cemitério. Só depois dos 10 anos é que eu pude acompanhar com o falecimento de um tio meu, eu cheguei até a porta do cemitério. Porque as pessoas que estavam com cortes, que estavam gripadas, que estavam com alguma doença, não entravam no cemitério. E quando entrava, quando chegava em casa, fazia o que hoje nós estamos fazendo na pandemia. Os sapatos ficavam do lado de fora, eram higienizados, e as roupas as quais nós entramos no cemitério eram utilizadas diretamente para lavar, porque o cemitério era uma área de contaminação, era uma área de risco. Então, veja que 40 anos atrás era dessa forma, ainda existem localidades que também atuam dessa forma, porque o culto aos nossos entes queridos falecidos vai depender de cultura para cultura. Então, veja que a pandemia ela veio para que a gente pudesse retornar os hábitos de higiene, para que a gente pudesse sentir saudade da família, daquelas pessoas que estão no nosso dia a dia. E aí apareceu essa oportunidade. Mas vamos voltar ao que interessa, né? Falar de cemitério é uma coisa triste, que causa saudade, que causa tristeza, mas a gente tem que ver e perceber que a morte de um ente querido nosso é a morte de qualquer ser vivo que faz parte desse planeta. Então, os seres vivos, quando morrem, eles se degradam. E aí, se a gente retomar para a Bíblia, o que é que a Bíblia disse? Do pó vieste, ao pó voltarás. Então, todas aquelas substâncias químicas e sólidas que nos constituíram, pós-morte, elas voltam para o ambiente terrestre, para o meio terrestre. Então, nessa troca de compostos, esses compostos sempre vão permanecer na Terra. Então, quando a gente fala que cemitério ele causa impacto, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é impacto. O impacto ambiental ele pode ser positivo ou negativo. Então, tudo vai ter impacto positivo e impacto negativo. O impacto do positivo dos nossos cemitérios é o local onde a gente vai deixar esse corpo em decomposição e depois a gente vai poder voltar a esse local para prestar nossas homenagens póstumas aos nossos entes. Então, isso é um impacto positivo. Porém, existe impacto negativo, existe. Mas o que é que determina o impacto negativo dos cemitérios? É a gestão dos cemitérios. É como esses cemitérios eles estão sendo coordenados. E uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, os cemitérios eles são tão antigos ou mais antigos do que as próprias cidades. Então, a cidade, quando ela está se desenvolvendo, normalmente o que é que acontece? A igreja está numa ponta e o cemitério está na outra ponta, afastado do centro urbano ou das residências. Só que isso aconteceu na origem dos vilarejos, na ocupação humana para elaborar e montar as cidades. As cidades cresceram e envolveram os cemitérios. Então, os cemitérios deixaram de ficar afastados e passaram a ser um local que está dentro das ruas, que está dentro da comunidade. E aí, essas comunidades cresceram, a população aumentou e as mortes também aumentaram. Consequentemente, quando a gente fecha os olhos e lembra da pessoa, do ente querido que faleceu, que está sepultado, muitas vezes a gente esquece até da própria causa mortis que levou a esse falecimento. E é justamente essa causa mortis, com a falta de planejamento que os cemitérios atuais, principalmente os cemitérios públicos, a gente vai ter um tempinho para falar isso depois. Uhum.
com essa falta de gerência e com morto não dá voto, porque o grande problema é esse. Então, tudo vai depender dessa gestão. Quanto maior for nossa prevenção, maior vai ser o risco. É o que está acontecendo hoje com a pandemia. Quanto mais a gente se prevenir, menor vai ser o risco da gente adquirir a Covid. Se nós soubéssemos que nós seríamos assintomáticos, então todo mundo pegava logo, a pandemia acabava. Mas é justamente o medo que a gente tem. Então, o medo é que faz com que a gente permaneça vivo. Desde Verdade. a pré-história até hoje. Então, se a gente for levar ao pé da letra, o cemitério ele vem do grego. Coimiterium, que significava dormitório. Com o Uhum. latim, significou recinto onde se enterram e se guarda os mortos. Mas é uma coisa bem interessante porque o culto à morte, ele diferencia de cultura para cultura, de região para região, de religião. Então, é muito diversificado essa cultura pós-morte. Os índios têm um tratamento de uma forma. O cristianismo traz o culto de outra forma. Então, cada região, por isso que não tem como a gente dizer o que é mais certo ou o que é errado, o que é menos errado. Então, é muito direcionado à cultura de cada povo. Então, se a gente for levar em consideração isso, Kleber, olha uma coisa bem interessante. A legislação que aborda a temática cemitério, sepultamento, preparação de corpos, essa legislação é legislação de um certo tempo, é antiga. Então, essa legislação, ela vem de... A primeira foi de 73, que tratava dos registros dos óbitos e dava outras providências, a lei 6015, e depois de 73, só em 93 é que foi criada uma outra lei que iria complementar essa lei. E aí, em 2013, teve um deputado do Paraná que entrou com um projeto de lei para ampliar e para detalhar melhor e resguardar melhor o tema cemitério. Mas o que foi que aconteceu? Em 2013, ele entrou com um projeto de lei, em 2015, o projeto de lei foi arquivado, um mês depois foi desarquivado e ano passado foi arquivado novamente. Então, o que está acontecendo hoje com esse registro, que ninguém sabe quem é que está morrendo de Covid ou não, porque as informações nos óbitos ainda são muito falhas, é culpa do arquivamento desse projeto de lei, porque as pessoas ou os políticos, eles não vão dar importância aos mortos pelo seguinte: primeiro, morto não vota. Segundo, esse processo de culto aos mortos é um processo que está diretamente ligado a uma cultura e a uma religião. E aí, os políticos, ao invés de tentarem conversar com os líderes religiosos para chegarem a um consenso, preferem esquecer isso, mas que esses líderes religiosos apenas sirvam de cabos eleitorais para eles. Então, esse retorno praticamente não existe. Nós temos duas leis, ou duas resoluções, que são de 2003 e 2005, onde obrigava os cemitérios públicos, em um ano, se adequarem às normas, que daqui a pouco eu falo quais são as normas. Então, 2003, 2013, nós estamos chegando quase a 2023, E nada, né? ninguém faz nada. O Ministério Público, ele vê, mas ele precisa que alguém acione. Porque a gente pensa que o Ministério Público ele faz alguma coisa. Não, ele só faz algo se a quando é gente acionado, provocar. se for provocado. Então, a mesma coisa da legislação para cemitério é o que trata dos resíduos sólidos. Há quanto tempo vem essa peleja, vem protelando para que seja implantado que se acabe com os lixões? Mas aí não acontece nada. Por quê? Porque, primeiro, quem é mais acometido? Pobre. Segundo, os ricos e os patrocinadores de campanha ganham dinheiro com isso. Então, para os cemitérios públicos, tudo é fechado. Mas os cemitérios particulares, eles seguem a norma e a SUDEMA, no caso da Paraíba,
O órgão ambiental estadual ele tem uma fiscalização muito pesada quanto a isso. Então, todos os cemitérios privados, eles seguem à risca a legislação. A cada 6 meses, eles têm que mandar um relatório e têm que fazer a análise dos resíduos que são captados. E o interessante, Helder, é que nos cemitérios particulares ou privados, existe todo um controle de higienização, a estrutura arquitetônica é belíssima, você se sente à vontade, inclusive, de frequentar um ambiente como esse. E parece, eu não sei se eu estou enganado, o pesquisador da área e que tem realmente a informação mais apurada é você, mas parece que boa parte, ou se não a maioria dos cemitérios públicos espalhados pela Paraíba e pelo Brasil afora, são ambientes extremamente horrendos e que você se sente intimidado ao passar por perto ou entrar. É isso mesmo? Ou eu tô... Além de ser insalubre, né? Então, 75% dos cemitérios no Brasil, eles estão fora da norma. 75%. E aí, para as pessoas que ainda estão começando a entender essa temática, os cemitérios particulares, aqueles túmulos que são feitos lá, primeiro, ele tem um arcabouço arquitetônico que é para levar você a um ambiente de paz, de calma, para poder você orar, para poder você fazer sua prece com aquele seu ente querido que ali está depositado. E subterrâneo tem uma rede coletora dos resíduos dos mortos, igual a uma rede coletora de esgoto nas nossas casas. Mas como é que vai entender isso? Vamos começar do princípio para poder chegar dessa forma. Então, veja só. Quais são os grandes problemas hoje? Então, é uma reflexão. Quais são os riscos pós-morte de um corpo depositado no cemitério? E aí a gente tem que ampliar essa discussão, porque o que é que acontece? 50% dos criadores de animais domésticos, Tony Ambientalista está aí, no grupo, está participando. Tony, é uma brigazinha para você. 50% dos criadores de animais domésticos, quando morrem, e poucos dos animais domésticos, principalmente cães e gatos, morrem de velhice, as pessoas ou enterram no terreno baldio de lado, ou deixa a critério do veterinário. Ora, a maioria dos animais domésticos que morrem, normalmente se dá por uma doença. E aí... Tony já respondeu aí, ó. Tony já respondeu. O que é que acontece? Ele sabe que essa briga minha é antiga. Quando esses animais morrem, as pessoas deixam de lado. Aquele amor que tinha, parece que ninguém está preocupado mais em depositar, não. Entrega ao veterinário, aí o veterinário diz que vai levar para um local e deposita em qualquer ambiente. 2 anos atrás foi encontrado um cemitério aqui perto da Universidade Estadual, onde as pessoas depositavam, tinham mais de 15 cadáveres de cachorro. Então, o mesmo tratamento que a gente dá para os nossos entes queridos seres humanos tem que ser dado para todos os outros animais. Por conta de esse risco, principalmente quando a causa mortis é uma doença infecto-contagiosa, principalmente por conta disso. Então, a responsabilidade não termina com a morte, termina com o pós-morte, que vai ser justamente o destino final. Em alguns casos, existe uma rede coletora que vai dar destino a esses animais como se fosse lixo contaminante, como se fosse resto de parto, como se fosse lixo hospitalar, como se fosse uma perna amputada de alguém no hospital, que não vai ser sepultado, vai ser dado destino como lixo sanitário. Então, os maiores riscos... Oi. Uma coisa interessante nesse sentido aí de cemitério de animais. Eu tenho alguns alunos meus lá da Academia Corpus que trouxeram essa novidade para mim, né? Que eles sabem que eu tenho um animal de estimação, já tive cachorro, hoje eu tenho um gato, e eles disseram que existe já, sim, aqui, não aqui em João Pessoa, mas no Conde, um cemitério específico para animais. Tem até um nome, até um nome específico para isso. Eu até perguntei a ela se era uma coisa pública, se era privada, ela não soube responder. Eu nunca tinha ouvido falar que existia na cidade do Conde, ou nessa região aqui, metropolitana aqui de João Pessoa, algo específico da área.
Por isso que eu estou querendo Tem, saber se é uma tem, coisa positiva ou negativa. Eu não sabia disso. tem um local, mas assim, que quanto à legislação ainda deixa muito a desejar. Mas o cara destinou um terreno para fazer esse sepultamento. Não sei se as condicionantes ambientais todas foram contempladas, porque precisa de um Uhum. estudo todinho, principalmente de uso e ocupação do solo. Uma coisa que é muito interessante, os solos das regiões de praia, de litoral, são solos impróprios para cemitério. Então, veja, olha o tamanho da responsabilidade, principalmente do setor público. Isso mesmo, Deise, o poder público ele não atua como deveria nessa questão, porque parece que não tem retorno. Eles veem como gasto, porque população doente, o poder público não vê como investimento, como prevenção, não. Então, Kleber, o risco principal dos cemitérios, ele se dá por contaminação química, contaminação biológica e contaminação radioativa. Ora, Radioativa. como radioativa? Os compostos químicos vai depender da exposição química que aquele corpo sofreu. Então, alguns medicamentos eles vão proporcionar alteração química, ou alguns acidentes que vão causar morte vão causar contaminação química. O risco biológico se dá pelas doenças patogênicas ou pelas doenças virais que a pessoa foi acometida. E o risco radioativo são os compostos que são usados nas nossas obturações, nas nossas cirurgias ortopédicas, aqueles pinos, aqueles ferros que são colocados, eles são compostos de materiais pesados, que são materiais radioativos. Então, veja que a gente não tinha essa dimensão. E aí, para onde vão esses contaminantes? Esses contaminantes vão para o solo, para o ar ou para a água. Então, como os cemitérios anteriormente eles foram instalados de qualquer forma, então as pessoas não tinham essa mensuração. Se alguém já teve o desprazer de sentir o odor de um corpo em putrefação, a gente que trabalha com a biologia ou quem trabalha com veterinária, dependendo do cheiro ou do mau cheiro que a gente sinta, dá para a gente saber se é um mamífero, se é uma ave, se é um réptil, porque cada grupo animal ele vai liberar um odor diferente pela composição dos seus corpos. Então veja só, Uhum. um corpo, um ser humano de 70 quilos, quando ele morre, ele vai liberar líquido, ele vai liberar 30 litros de líquido. Esse líquido ele é chamado de necrochorume. O chorume é a parte líquida que fica depositada nos lixões, nas composteiras. Então, quando a matéria orgânica dissolve, ela vai liberar a água. E esse líquido vai ser diluído com as substâncias que estão presentes no corpo. Então, o necrochorume de uma pessoa de 70 quilos vai dar 30 litros. Por isso que eu falei que os cemitérios particulares ele tem uma rede de captação do necrochorume. Esse líquido vai para uma lagoa de estabilização e lá, a cada 6 meses, eles vão fazer as análises para verificarem se está sobrevivendo algum patógeno, se está ali liberado uma grande quantidade de material químico radioativo. Então, E inclusive o por Tony vir a está cada 6 comentando, meses tem que ser feito. o Tony tá comentando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele está dizendo aqui que os pacientes que foram acometidos por câncer e passaram por quimioterapia, radioterapia, também tem toda essa carga de material no corpo. Eu jamais tinha Justamente, parado para eu, imaginar que uma pessoa adulta com 70 quilos, ela ia exudar do corpo 30 litros desse de material. É um líquido, negócio não, de veja só, líquido, né? de líquido. Nesse Líquido. líquido vão vir diluídos diversos compostos, dentre eles vírus, bactérias, compostos químicos e compostos radioativos. É Então, muita coisa. É e, impressionante. e é uma coisa impressionante. Para você ter ideia, por que, é que a gente não visualiza isso com grande quantidade? Você tem que imaginar que esse necrochorume, ele não é uma água, porque a gordura Uhum. ela vem diluída também. Então, seria mais ou menos como uma vela derretendo. Isso. Então, é um líquido que ele é muito viscoso.
o pH fica entre 5 e 9 e a temperatura que vai diluir ele é entre 23 e 28 graus. Uma patogenicidade, um risco de doença muito variável dependendo da causa-morte dessa pessoa. Então, normalmente, o que é que tem no necrochorume? Isso, Helder, para um corpo, né? Para um corpo. Para um corpo. Tu imagina... Então, o que é que... Nesses 30 litros, como é a composição desses 30 litros? Agora, uma coisa interessante. 30 litros, 70 quilos de um homem. Uhum. A mulher libera menos. A mulher libera ou 2/3 ou 1/4 daquilo que o homem libera. Então, 70% a 74% desse necrochorume é água. O restante é ferro, magnésio, cloreto, sódio, potássio, enxofre, fósforo, cálcio, nitrogênio, carbono. E diluído nesses estão os organismos patogênicos, os organismos que podem causar doenças. E aí, ora, quando a gente vê carbono, enxofre, cálcio, magnésio, sódio, aí a gente volta para aquilo que a gente dizia, as frutas dos cemitérios são as frutas mais bonitas e mais gostosas. A gente brincava demais com isso lá na universidade, falando sobre o cemitério do Zepa, né? Para quem não conhece Campina Grande, que é o bairro do Zé Pinheiro, e que o pé de jambo lá tinha um jambo do tamanho de uma manga. A gente brincava demais, eu me lembro como se fosse hoje, naquelas escadarias ali da UEPB, a gente falando exatamente sobre isso. Tem duas perguntas aqui, Helder, já para você. Uma primeira, que é o Gutenberg Nobre que está fazendo. Se todo esse material entrar em contato com o lençol freático, existe essa possibilidade ou não? E outra pergunta, que é a de Elvira, qual seria uma sugestão em relação a cemitérios? Enterrar, cremação, que eu acho que isso você vai responder no final, né? Mas vamos lá. Ia ser no final, mas a gente aproveita logo para agora. Veja só, a questão do lençol freático é o risco mais evidente. Por isso que hoje, para se instalar um cemitério, precisa do estudo da ocupação e uso do solo. Porque se tiver lençol freático por perto, não pode ser implantado. Ou, se for implantado, tem que ser numa distância mínima, dependendo do tipo de construção. Se for sepultado direto no solo, aí a distância mínima tem que ser de 4 metros de profundidade por 15 metros de distância. Se for igual aos cemitérios atuais, que são particulares, que têm a construção de alvenaria, então 2 metros de distância de profundidade e permanece os 15 metros. Por quê? Porque os de alvenaria vai ter a rede de captação. Quanto enterrar e cremar, aí é aquela coisa. É difícil da gente dizer e as pessoas aceitarem, porque vai depender muito da cultura e da religião. Mas aí, com certeza. O menor impacto seria a cremação, desde que obedecida todas as normas. Por quê? Porque vai utilizar uma queima, uma combustão, e vai ter uma liberação de compostos químicos na atmosfera. Então, a cremação ela precisa de um filtro. Qual é o nosso maior temor? É se esses órgãos ambientais eles estão fazendo o acompanhamento como deveriam. Então, no final eu vou falar, existem alguns tipos diferenciados de dar destino aos corpos pós-morte, que aí existe, principalmente na Europa, alternativas que eles tratam como mais ecológica. Por quê? Porque reduzem a quantidade de substâncias que são liberadas no ar, como a cremação. Muito embora a cremação ela é obrigatória a presença do filtro coletor, e esse filtro ele tem que ser trocado ou limpo a cada 3 meses, dependendo da dinâmica e da utilização, da frequência de utilização de cremação nesses locais. E aí, Kleber, voltando lá para o necrochorume, aquele aroma bem desagradável, ele tem 2 compostos químicos, que um é chamado de putrescina, olha o nome, putrescina, então já sabe que é porque são todas as carnes que entram em putrefação. E a cadaverina. A putrescina é um líquido mais denso, a cadaverina é um líquido xaroposo, menos denso. Todos eles são resultados da decomposição da carne.
E Uhum. nessa decomposição, quando os aminoácidos são decompostos, eles liberam esse cheiro diferenciado, que é aquele cheiro que a gente chama popularmente de carniça. E é uma coisa interessante, esses compostos, putrescina e cadaverina, nos organismos vivos, eles são essenciais para a divisão celular. E pós-morte, eles são resultado da quebra da proteína e dos aminoácidos. E aí é justamente nesse meio que vai ficar viscoso, ideal para a manutenção da vida de bactérias e de vírus. Até porque essas substâncias elas são solúveis em água. Então, vai ter Uhum. um ambiente perfeito para a reprodução de vírus e bactérias. Uma E aí, pergunta. Quando acontece, por exemplo, de num ambiente como esse haver vazamento desse material, o que que se faz e quem é o responsável por isso chegar na população? Se existe punição, se não tem? Eu não sei se eu ia falar isso mais na frente, mas... não, isso é justamente agora. Veja só, as pesquisas atuais elas demonstram que foram encontradas substâncias, a cadaverina e a putrescina, em até 1,5 km de distância de cemitérios. Por quê? Porque vai depender da localização desse cemitério. Se for numa região alta, por exemplo, o cemitério de Queimadas é uma coisa impressionante. O cemitério de Queimadas ele tem uma ondulação superior a 45 graus. Então, essas substâncias líquidas, quando elas adentram no solo, elas vão ser arrastadas. Ou algumas vão para o ar, as outras vão ser infiltradas no solo. Helder, como tem muita gente de fora vendo, eu queria que você dissesse para as pessoas, para elas se localizarem, onde é Queimados e onde é que fica, para elas entenderem melhor o que você está dizendo. Certo. Queimadas é uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Campina Grande, a mais ou menos 15 quilômetros de Campina Grande. Então, por incrível que pareça, foi o meu primeiro estudo. Eu venho trabalhando com esses impactos dos cemitérios desde 2010. E aí, a gente fez a análise do cemitério de Queimadas, fizemos a análise do cemitério de Itabaiana e fizemos a análise de todos os cemitérios de Campina Grande, com exceção do cemitério de Galante e de São José da Mata. Mas os Uhum. cemitérios da cidade de Campina Grande foram realizados. E aí foi interessante porque eu fui conversar com o prefeito à época e os assessores ficaram tirando onda porque cemitério... Quem é que vai mexer com cemitério? Cemitério não dá Pois voto, é. cemitério não tem... Então, é justamente isso. Visibilidade, né? Esse 1,5 km foi a partir dos estudos a partir de 93. A partir de 2003. Então, Uhum. montaram um relatório, por isso que o CONAMA criou essa resolução que eu falo daqui a pouco, justamente para evitar que esses líquidos eles pudessem atravessar as barreiras dos cemitérios, que outrora eram cemitérios de área periférica ou de zona rural, e com o crescimento das cidades, sem ter Eles uma foram manutenção, engolidos, se né? organização, foram engolidos e fazem parte hoje de um centro urbano como qualquer Urbano. outro. Então, essa é um grande problema. Então, como a gente falava, depende da causa-morte, então essa causa-morte ela vai ter a contaminação química, biológica, e aí são coisas interessantes. Veja só, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver o que não é visível a olho nu. Por isso que está um grande problema hoje com a pandemia, porque a gente não sabe quem está contaminado, a gente não sabe onde é que o vírus está. Em 1879, em Paris, morreram diversas pessoas com febre tifoide. E aí, o que era que fazia com essas pessoas que morriam? Se enterrava em cova coletiva. E Uhum. aí, existia uma única fonte de água que abastecia a cidade de Paris. E não parava de morrer gente. Aí foi que um sanitarista, à época, começou a vincular que como é que essas pessoas morrem? A gente enterra, bota cal, isola tudo, e a doença está acontecendo do mesmo jeito. Foi quando ele percebeu que esses corpos estavam contaminando a água que contaminava esse poço que abastecia toda a cidade de Paris. E aí foi a primeira vez que se descobriu que líquidos de cadáver podiam conduzir doenças para a população.
Era o maior cuidado, porque antes o que era que se imaginava? Se imaginava que o mau cheiro, que um ferimento, as coisas visíveis era que causavam doença. Ninguém se Uhum. imaginava que o invisível, o que não era possível ver a olho nu, porque não tinha auxílio de lentes, de microscópio, pudesse causar essas doenças. Então foi aí que começou a se estudar a primeira vez esses problemas. E E aí, o que é interessante, Helder, é que hoje nós estamos passando por um problema tão grave ou semelhante quanto aconteceu na França. As pessoas estão sendo enterradas da mesma maneira por um inimigo que a gente conhece muito pouco ou quase nada, e ninguém está pensando nessa segunda onda de contaminação que pode ocorrer com o coronavírus, com o Covid-19. e tudo que for dito agora, por exemplo, quais são os impactos desses cemitérios de Covid positivo? Ninguém pode dizer nada, porque é tudo muito novo. Pesquisa de 3 meses, isso não existe. Verdade. Inclusive, é até um ponto para a universidade ela ter que repensar esse monte de pesquisa de mestrado e doutorado de 6 meses, de um ano, de 3 meses. As pesquisas, principalmente em saúde e a parte ambiental, elas precisam de muito tempo. Se a gente for, por exemplo, o ciclo de chuva nosso são ciclos de 10 anos. Como é que a gente pode fazer um estudo de um ano para determinar um comportamento fisiológico de uma planta, um comportamento nutricional de um animal, se os ciclos de chuva são de 10 anos? As pesquisas têm que ser mais longas. Só que ninguém se investe em pesquisa longa. E uma coisa bem interessante que a universidade sofreu na pele agora foi que, com a preocupação do engrandecimento do currículo Lattes, deixou de lado os cursos e as pesquisas de extensão. Ficou só preocupado com pesquisa científica, que você faz sem ter muito trabalho. A extensão faz com que a universidade fique próximo da população. E a universidade ficando próximo de população, não abre espaço para que pessoas sem caráter, sem conhecimento, sem um mínimo de dignidade, falem mal das pesquisas brasileiras, dos centros de estudos brasileiros. É a falta Ele de vai. caráter e a falta de conhecimento. Porque a universidade distanciou, saiu da população. É isso que eu ia dizer agora. Você une as dores da comunidade, as dores da favela, das pessoas mais pobres, de quem está em área de risco, de quem está em condição social vulnerável, com a fome de conhecimento e dos saberes e das perguntas e das hipóteses das pesquisas em loco. Então se junta a fome com a vontade de comer, a faca e o queijo na mão, e você não tem você não vê mais, e nisso você está completamente coberto de razão, o centro universitário, que tem por pilares a pesquisa, o ensino e a extensão, realmente se comportar Justamente. como uma universidade. Isso é que é o mais Ó, triste. tem uma pergunta do Lucas. Lucas, daqui Tem a pouco eu sim. vou falar dos 5 métodos, Tem duas, e tem aí duas, tem eu vou duas. dar a minha opinião pessoal, Tá, enquanto ser humano, enquanto pesquisador, e aí vou apresentar essas tá certo. possibilidades para poder ver. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui, ó, que já me pediram, a turma amiga do meu filho, Gabriel Figueiredo, Gabriel Almeida, Pedro Cândido, Valdemar e Thaleson, que estão acompanhando a gente, fazem o primeiro ano do ensino médio junto com meu filho. E aí, ó, Show. por que é Tem uma outra importante essa... pergunta aqui, que as perguntas vão passando, só para você recordar depois. É, a Elvira está perguntando aqui. Então, pessoas que vivem próximas ao cemitério são acometidas por esses impactos. Aí é uma pergunta. Uma outra. Os reservatórios. Só um minuto. Os reservatórios próximos a cemitérios podem vir ser contaminados com o coronavírus? E a outra pergunta, que é do Paulo Cândido. Qual Helder, você não acha que um coletor desse material no próprio caixão, né, que viesse a ser retirado num determinado momento, como forma de diminuir os danos ambientais? Então essas são as três perguntas, tá? Veja só, vamos começar por essa última. Essa dos danos ambientais é complicado porque a gente vai mexer com o corpo, e aí, de repente, alguém morreu assassinado, então não pode mexer. O ideal, que são esses cemitérios atuais, é porque tem a rede coletora que vai direto para um local. E essa rede coletora não é uma rede coletora única,
que vai abarcar todo o cemitério. Vai ter sub-redes coletoras para que a distância não seja grande para reduzir o risco de contaminação. Então, os cemitérios atuais, que estão dentro da norma, eles estão perfeitos. Quanto ao coronavírus, é tudo muito novo, como eu disse. Então, pelas pesquisas atuais, mesmo pesquisa nova, ele não sobrevive tanto tempo. Mas a gente não sabe. Tudo que a gente afirmar sobre coronavírus é uma grande mentira, porque está tudo muito novo, não tem como determinar nada. E aí, essas águas, já para a terceira pergunta, essas águas elas precisam serem monitoradas. E aí nós tentamos desenvolver uma pesquisa com a aluna da especialização, onde nós coletamos o terra do cemitério do Monte Santo em 5 profundidades e levamos para a Universidade Federal aqui, de Campina Grande, a UFCG. Essa história de ser honesto é uma coisa que traz complicação, porque, infelizmente, ela foi dizer lá no laboratório que era terra de cemitério. Ave Maria. Os técnicos se recusaram e expulsaram ela de lá, porque eles não iam mexer com coisa de morto. Então, é como eu disse, é envolto em cultura, em mito, preconceito, em e aí é complicado. Mandar um abraço aqui para meu irmão Edson e minha mãe, que estão assistindo lá em Sertânia, para matar a saudade. Show de bola, Por que é importante, voltando, por que é importante a participação da universidade? Veja só, eu fui criado, e talvez alguém de nós conheça, os fantasmas que existiam nos cemitérios, que eram as bolas de fogo que surgiam à noite. Bolas de fogo que surgiam no cemitério à noite. Então, isso era um sobrenatural. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso à informação, elas vão buscar a informação óbvia. E a informação óbvia é aquilo que os olhos veem, e o que a cultura e o que foi repassado pelos nossos antepassados estão presentes. Aquelas bolas de fogo nada mais são do que os compostos, do que os gases que são liberados com os corpos em putrefação. Então, você tem aquela catacumba que está fechada, o corpo morreu, se decompôs, e aí vai liberar gás sulfídrico, dióxido de carbono, metano, amônia, fosfina. Quando esses gases que estão abafados no caixão, que estão abafados lá na catacumba, sofrem um rompimento, uma fenda, esses gases entram em contato com oxigênio. Os gases, quando entram em contato com oxigênio, é a origem do fogo. Por isso que vem essas bolas de fogo. A altura desse fogo é a altura e a quantidade de gás que foi emanado. Então, muitos incêndios que ocorrem em cemitérios, as pessoas botam culpa em vela, botam culpa em incêndio, mas tem que avaliar se essa culpa foi alguém que tocou fogo, foi alguma vela que tocou fogo, ou foi simplesmente uma rachadura na catacumba e esses gases entraram em contato com o oxigênio do ar e pegaram fogo. Então, quando as pessoas não têm essa informação, geram mitos. E quando geram mitos, se esse mito ele não for desmistificado, a gente paga um preço muito alto por confiar altíssimo, em mito. verdade. Né? Então, não é todo tipo de mito que a gente tem que dar confiança, não. Oh. Então, uma outra coisa bem interessante, que as pessoas também não davam importância, é que os cemitérios eles podem estar contaminados com agrotóxicos. Mas, Helder, agrotóxico em cemitério? Sim. Principalmente 1º de novembro, quando são depositadas milhares e milhares de flores. Se essas flores e flor para ser cultivada precisa de uma grande quantidade de agrotóxico para permanecer viva, para permanecer frondosa por muito tempo, esses agrotóxicos são altamente contaminantes. Sem contar uma outra coisa bem interessante, principalmente a gente vê isso em local pequeno, em cidade pequena. O coveiro, quando vai sepultar, por exemplo, o cemitério de Queimadas, aqui perto de Campina Grande, é uma coisa chocante, é uma coisa terrível. Porque não tem mais espaço. É um cemitério público, quando se cava uma cova, arranca um braço de um, arranca a cabeça do outro, arranca o dedão do outro. E aí, os restos que estão lá, os coveiros tiram e jogam por trás do muro. Ou então, feita a gente pegou aqui em Campina Grande, armazena lá no local para quando o caminhão de lixo pegar, levar quando tinha o lixão. Então, não, tu tá brincando, né? Isso é brincadeira. São comportamentos, infelizmente eu tenho fotografia disso, infelizmente. Meu Deus, cara. Mas veja impressionante, que cara.
Tudo E depende fazem assim, sorrindo, fumando um cigarro e... Porque Nossa, tô chocado, cara. foi criado daquela forma. Então, fora isso, aí vem a questão da contaminação radioativa, principalmente, como o Tony falou, das pessoas que recebem radioterapia, das pessoas que recebem marca-passo. E aí, Uhum. o ideal era cremar, separar, e esses produtos serem descartados como lixo atômico, como bateria de celular. Mas a gente não Nossa, tinha essa dimensão. Por isso que essa conversa ela é importante, não tem justamente para mesmo. poder a gente ter uma reflexão maior sobre os nossos comportamentos. Então, as resoluções são de 2003 e 2006. Então, a partir de 2006, todos os cemitérios públicos tinham 180 dias para entrar dentro dessa norma, senão... 2006. 2003, 2006, outro. Dentre as principais normatizações, é que tem que ter uma gestão contínua, tinha que ter o administrador, e aí a gente volta para a doença. Teve uma questão das pessoas que moram perto, que são mais acometidas de doenças. Existem duas coisas que são bem interessantes, N coisas no sistema público. Normalmente, o setor de epidemiologia de uma prefeitura é colocado por uma pessoa que não conhece da epidemiologia. É um cargo que vai beneficiar alguém com alto salário. Então, não há correlação epidemiológica para que haja prevenção. Da mesma forma, o administrador do cemitério é qualquer pessoa que teve 500 votos numa cidade grande e aí assume aquele cargo. Então, o acompanhamento... Não existe nem concurso público para uma pessoa que vai administrar um cemitério, né? A gerência do cemitério ela é importantíssima. E o setor epidemiológico numa cidade, no município, ela é fundamental para todo tipo de ação. A gente sofreu uma coisa interessante aqui em Campina, que teve um período de 2000 a 2002 que era 0 o casos de acidentes por escorpiões. E aí deixou de vir desse período o soro para cá. Porque se não tinha acidente com escorpião, para que soro? Mas é porque as pessoas achavam, responsável pela epidemiologia, pelos dados, achavam que era importante e bonito dizer que zerou. Quando você não notifica, quando você não relata o que acontece, pior vai ser para o município, porque deixam de vir verbos e o município deixa de participar de programas justamente para combater ou para erradicar determinadas circunstâncias. Então, é muito complexo, viu, cara? É complexo demais. Olha hoje, os cemitérios públicos eles tinham que ter uma distância mínima de 5 metros entre a catacumba e a parede do cemitério. Se você for a qualquer cemitério público hoje, você vai ver que essas catacumbas elas estão coladas na parede do cemitério. E por trás da parede do cemitério, do outro lado, tem um quintal de uma casa ou tem o corredor da lateral de uma casa. Então, isso tinha que estar presente nos cemitérios públicos. Uma outra coisa que foi requerida nessa resolução é que entre esses 5 metros houvesse uma barreira de vegetais com raízes pivotantes. A raiz pivotante é a raiz que desce reto, não é a raiz que ramifica na lateral, porque as raízes das plantas dos cemitérios que ramificam nas laterais destroem as catacumbas. Então, e a maioria dos cemitérios públicos tem o quê? Palmeira, coqueiro, que são exatamente as raízes que não podem. Então, é um negócio impressionante. Essas raízes pivotantes iriam fazer uma barreira natural, iriam absorver a água com os líquidos que são liberados desse corpo de decomposição, evitando que esses resíduos pudessem passar para a população. Por quê? Helder, só um minuto. Para interromper, um aluno meu aqui do 3º ano tá falando uma coisa interessante aqui. Daniel, ele diz o seguinte, essa questão do pós-morte muitas vezes é confundida que, por fim de vida, o corpo não merece uma atenção de humanidade e dignidade para ser tratado corretamente. Olha só a opinião de um aluno meu de 3º ano de ensino médio, de escola pública, que é a escola que eu leciono, que é o IEP, o Instituto de Educação da Paraíba. Olha o nível de reflexão do garoto a respeito disso aí.
Então, veja que eu tenho muita esperança nessa geração de 10 a 20 anos. Tenho muita esperança nesse público jovem que vai transformar essa nossa sociedade brasileira e mundial. Porque eles vêm com outra cabeça. Eles vêm com a aceitação das diferenças. Eles vêm com a negação ao racismo, com a negação a o que está sendo proporcionado e cultivado com determinados grupos de pessoas que têm interesses, que têm vontades, que têm ações, que estão sendo tratados como sendo bandidos. Então, esses jovens eles vão proporcionar uma grande diferença nessa nossa sociedade. Aí veja, se não há essa preocupação, então esses jovens eles virão com outra preocupação. A própria gerência, esses jovens serão os nossos futuros vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores, porque a gente se preocupa com o presidente, com o prefeito, com o governador e esquece, elege qualquer vereador, qualquer deputado, qualquer senador. E aí as consequências sobrecaem na gente. E tudo o que acontece, Helder, acontece no município. Ele não acontece no Brasil. Ele acontece dentro do nosso município, no nosso quintal. A gente transforma primeiro o nosso quintal para poder exatamente o quintal do vizinho. E verdade. Aí, o que eu ia complementar a história, Kleber, é ver só. Quando tem essa barreira com esses vegetais, e esses vegetais absorvem essas substâncias que estão diluídas na água e no solo, transfere para a fruta. A fruta está contaminada? Não. Pode comer fruta de cemitério, desde que leve para casa e lave. Porque tudo tem que ser lavado. Então, a pandemia veio para a gente voltar com a nossa higienização, porque as pessoas estavam deixando isso de lado. Verdade. E aí deixa eu te dar uma notícia. A gente está bem pertinho do fim da live, acredita? Viu como passa rápido? Estou imaginando. No Brasil, apenas um cemitério do Paraná ele tem a certificação do ISO. Repete aí. No Brasil, apenas um cemitério público tem a certificação ISO 14000. Nossa Senhora. Todos os outros cemitérios não têm a certificação. Então, esse da certificação... Um outro aluno meu está comentando aqui, rindo, que ainda bem que tem que lavar as frutas. Fez ufa, e começou a rir aqui da história das frutas. Para você ver como essa geração que a gente trabalha com eles hoje, realmente, Helder, tem outra cabeça, entendeu? Por isso que ele botou aqui para... Ufa! E aí, veja só, como tem coisas... Perguntou sobre cremação. Cremação é interessante. Mas depende da cultura e depende do local. A cremação que é feita no Brasil e nos países desenvolvidos, que é cremação em forno, ela tem um filtro. Porém, na Índia é uma coisa absurda, porque a Índia depende das castas. Então, 50 milhões de árvores são cortadas anualmente para alimentar a queima de cadáver na Índia. Lembrando que a fogueira não crema, ela torra. A temperatura da madeira não é suficiente para transformar um corpo de um animal, de um ser humano ou de um animal qualquer, em cinza. A temperatura não é suficiente. Então ela só vai, como dizia minha avó, amunquiar. Só vai amunquiar o corpo. Não vai resolver. Ó, Antônio Siqueira está dizendo aí, show de bola, doutor Helder. Viva Henrique Dias. Mais um conterrâneo de Henrique Dias aí participando. No Reino Unido, o Reino Unido é onde tem mais banguelas. E esses banguelas, eles têm maior quantidade de obturação de implante. Exatamente. Nos crematórios, essas substâncias que são mais moles, na temperatura do crematório, essas substâncias também são queimadas e são transformadas em pó e sofrem a queima transformando em mercúrio. E aí, 16% de mercúrio emanado no Reino Unido é justamente proveniente dessas queimações de obturações dentárias. Na Índia, ou você tem dinheiro, ou você não tem. Quem não tem dinheiro, deposita os corpos dos seus mortos no rio. No rio Ganges, né, principalmente. E aí, quando esse corpo vai para a beira do rio, os cachorros se alimentam, as pessoas estão tomando banho e lavando, e os corpos estão passando. Exatamente. Existe na Suécia um método chamado freeze dry. Ou chamado de biocremação. O que é que se faz lá na Suécia? Congela o corpo em nitrogênio líquido a menos 196 graus. Então ele vai congelar muito rápido, vai se tornar quebradiço. Coloca no esteira, essa esteira ela vai se balançar muito rápido. Toda a parte que foi congelada quebrou
Dessa esteira passa por um ímã. Esse ímã retira toda a parte de metal, que vai ser depositada como lixo radioativo. E as cinzas que ficaram são depositadas num caixão, que é feito com amido de milho ou amido de batata, colocado no cemitério e é plantada uma árvore para a árvore absorver esses compostos orgânicos. E a pessoa, quando for prestar homenagem, vai prestar homenagem à árvore. Rapaz, que Seu coisa ente querido, ele vai ficar representado interessantíssima, na árvore. cara. Isso é Nunca muito tinha ouvido comum, falar disso. muito Nunca. comum na Suécia. Nossa. Alguns países da Europa utilizam um aparelho chamado ressomação. Essa ressomação é como se fosse a cremação, mas utilizando líquido. Esse líquido, ele vai reduzir o impacto, por um lado, mas ele vai utilizar 1.000 litros d'água para transformar o corpo orgânico em material líquido, que vai para uma espécie de lagoa de estabilização e essa água ser toda reutilizada. E os ossos são separados a partes, que aí vão ser aquecidos e vão ser depositados como mineral orgânico. Então, mas aí utiliza 1.000 litros d'água. Então, o impacto na utilização de águas é muito grande. Então, é gigantesco, né? Ele é colocado dentro de uma cápsula, o fluido é aquecido a 360 graus, coloca 5% de hidróxido de potássio e o restante é água. Em 3 horas o corpo está dissolvido. Nossa. Mas a vantagem é que essa água ela vai ser filtrada e vai ser reaproveitada. Então, é um método de cremação para transformar corpo em fertilizante líquido. Então, esse fertilizante líquido vai ser depositado. Mas aí depende da cultura, depende da aceitação dos familiares. Verdade. Então, já começou a chegar nos Estados Unidos. Hoje, tem uma grande parte das pessoas que estão usando a composteira humana. Tá. Então, é como se fosse a cremação. Você presta homenagem aos seus mortos, ele vai entrar numa urna que é lacrada de metal, e lá esse corpo vai ser misturado com compostos orgânicos, só não vai ter minhoca. Mas de 3 a 7 semanas, esse corpo ele vai ser todo decomposto. E esse material, o que vai liberando de gases, tem um filtro que retém, e esse material vai ser depositado no quintal de sua casa, num ambiente que você queira. Porque depois esse corpo que é decomposto, ele também volta para um caixão de batata, de amido de batata ou de amido de milho. E aí tem uns italianos, aí já é coisa de arquiteto, que criaram um casulo, feito um casulo de uma borboleta. Onde o corpo Professora vai ser... Adriana, obrigado, minha querida. Ela prometeu e cumpriu, hein? Esse corpo vai ser colocado em posição fetal dentro de um casulo. Esse casulo vai ser enterrado, então vai ser o mesmo sepultamento. E aí, ou coloca uma planta pequena, ou já coloca uma árvore para que essa árvore absorva também esse composto orgânico. Então, interessantíssimo isso, cara. Para o que a gente tem hoje, na cultura que a gente tem hoje, ainda é mais viável a cremação aqui no Brasil por conta dos filtros. Mas se a gente pudesse chegar ao nível da Suécia, que depositasse esse corpo no nitrogênio líquido e houvesse essa separação, e aí a gente pudesse cultuar um cemitério verde com uma árvore ao invés daquele ente lá decomposto, então seria muito, muito interessante. E aí, salvo as exceções por essa pergunta, dependendo da morte que precisa de exumação, então essa pessoa ela não vai poder ser cremada, essa pessoa não vai ser utilizada por esses métodos. Essa pergunta aí é da professora Pamela, lá da escola que a gente trabalha, que é o IEP, que está terminando o doutorado dela também ela é professora de geografia, mas a área da atuação dela na pesquisa é com corais, recifes coralinos. Então ela trabalha nessa área e trabalha também, tá faltando 27 segundos para encerrar a live já, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente espera ela terminar e reinicia para a gente fazer as considerações finais. Pode ser? Tranquilo, por mim tranquilo. O pessoal certo? Aí eu não sei se vai regressar, mas um abração, brigadão por ter participado. Aí a gente reinicia. Fica uma reflexão para a gente poder
discutir mais e melhor isso. Mas tudo depende da causa morte e da cultura e da